Quarto dia, quarta-feira. Ontem foi dia 16, hoje é dia 17 do mês 3, janeiro 1, fevereiro 2, março 3 do ano de 2021. Essa semana nossa é muito curtinha, então a gente tem que aproveitar bastante, tá? Vamos continuar falando da família do T, mega fácil, tá bom? E para treinar um pouquinho, o que a tia Fabíola criou essa semana para vocês? Lá na nossa sala de aula, lá no Google Classroom, tá? A tia Fabíola criou aqui para vocês, deixa eu colocar aqui para vocês verem, alguns joguinhos, tá? Então aqui joguinhos eu coloquei como material de apoio, não é uma atividade obrigatória de fazer, mas a tia Fabíola criou com bastante carinho para vocês, tudo dentro do que nós trabalhamos. Então aqui como leitura, a tia Fabíola vou mostrar para vocês aqui, ó, clicou aqui, veio aqui na atividade e vai aparecer, tá? Como leitura aqui, a tia Fabíola, coloquei o meu nome, porque aqui eu coloquei o meu computador, no caso de vocês, aí vocês vão colocar o nominho de vocês, tá bom? E aí vocês vão começar o jogo, tá? Nesse jogo, o que vai aparecer? Palavrinhas somente com as sílabas que nós trabalhamos, porque foi tudo a tia Fabíola mesmo que fez. Por causa da minha imagem agora não vai aparecer tudo, tá? Vai aparecer menor a minha imagem, que vai cortar algumas palavrinhas, mas no computador de vocês vai aparecer tudo. Então tem várias palavrinhas aqui em cima, tá? Que vocês vão ter que ler a palavrinha e colocar no desenho certo. Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra lua. Vai clicar na lua e vai trazer a lua até o desenho da lua. E aí você vai treinando a leitura, tá? Bonitinho dentro das palavras que nós estamos trabalhando. Tudo palavrinhas com sílabas que já foram trabalhadas. Então aqui é um treino bacana de leitura que vocês vão fazer. Mais uma coisinha que a tia colocou essa semana e eu gostaria que vocês treinassem também. Aqui, ó, um jogo de dúzia e meia dúzia. Tá? Então nós trabalhamos bastante na sala, nós já começamos lá, dúzia, lembra do número 12, e meia dúzia é a metade de 12, a metade de 12 é 6, então já tá aqui, ó, mega fácil, você vai olhar aqui, ó, 12 limões, tá? Mais uma vez eu vou falando pra vocês, na imagem da tia que aparece meio cortada, mas no computador de vocês na tela vai aparecer tudo direitinho. 12 limões, então aqui vai ter o desenho dos 12 limões. 12 é uma dúzia ou meia dúzia? Ah, 12 é uma dúzia, vai clicar no 12. Acertei. Aí vai mudando sozinho, o computador já muda, tá? Olha lá, 6 ovos. É uma dúzia ou meia dúzia? Ah, é meia dúzia, então vai clicando aqui. E aí você vai vendo e vai clicando. Se é uma dúzia, vai clicar no primeiro quadrinho. Se for meia dúzia, no segundo quadrinho. E aí vocês vão treinando a questão de dúzia e meia dúzia. Coloquei também aqui joguinhos de nome próprios e nomes comuns, tá? Para vocês colocar. Lembrando que nome próprio é tudo que existe um único, nome comum que existe um monte, tá bom? E coloquei também de números para vocês treinarem a família do 10 e a família do 20. Mais pra frente eu vou acrescentando outras famílias, tá bom, gente? Para que a gente vai ficando mais craque ainda, vai brincando, né, com jogos, através da brincadeira você vai ficando mais craque ainda no conteúdo que está sendo trabalhado. Então hoje a minha proposta para vocês é uma proposta bem gostosa, bem tranquila, de vocês entrar aqui na nossa sala de aula do Classroom. Quem não tem a senha para entrar na nossa sala de aula, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o nosso código, tá? Vou ampliar aqui, ó. Esse é o nosso código para acessar a nossa sala do Classroom. Colocando esse código, você já vai entrar direto aqui na nossa sala e vai poder acessar todos os nossos jogos, tá? Beleza? Então vamos lá. Feito isso, tá? Entrou, fez atividade, brincou gostosinho. A gente vamos lá então voltar aqui para nossas atividades de hoje, tá bom? Então nossa atividade de hoje vai começar pelo caderno de língua portuguesa. Então, no caderno de língua portuguesa, hoje nós vamos fazer um ditado, tá? E aí, depois aqui, né, vocês colocam o cabeçalho completo, na linha tudo direitinho, que é a data de hoje, nome completo, tudo bonitinho, tá bom? O ditado agora, a tia Fabíola vai ditar para vocês 4 palavrinhas, pensando no quê? Nas sílabas aqui, ó, do tá, te, ti, tu, tão, tá? E aí depois que eu ditar as palavrinhas, você vai escrever cada palavrinha dentro de um quadrinho. Quando você for escrever a palavrinha, escreve bem aqui, ó, em cima da linha aqui embaixo, ó, bem bonitinho. Por quê? Porque depois que você
fez a escrita das palavrinhas, você vai ter que fazer o desenho da palavra. E aí você tem toda a parte de cima aqui para você fazer o desenho da palavra. Por isso eu escrevo bem aqui embaixo, ó, usa essa linha do quadrinho aqui, ó, já para fazer como linha para escrever a palavra retinha, tá? Não pode fazer uma letra muito grande que não caiba, mas também não pode fazer uma letra tão pequenininha que a tia Fabíola vai ter dificuldade de enxergar. Combinado? Então vamos digitar a primeira palavra, mega, hiper, blaster, fácil. Olha lá, atenção, ó. Teia, teia, a teia da aranha. Então, vai lá na família lá do tá, te, ti, totó. Tá, te, ti, to, tu, tão. Tá? I, a. O i é só o i, o a é só o a. Teia. Bom? Teia, a teia da aranha. Beleza? No primeiro quadrinho. Se a tia Fabíola vai continuar, vocês vão dando pause no vídeo, escreve a palavrinha e depois vai soltando o vídeo, o pause, né? Vai dando play aí de novo para continuar o vídeo, tá certo? Segunda palavrinha aqui do lado, atenção, nome de um bichinho bem bonitinho. Tatu. Ah, tem tudo aqui, hein? Tá, tem aqui também o tá e também tem o tu. Tatu, tá certo? Terceira palavrinha aqui embaixo da teia, terceira palavrinha, mato. Lembra aquela letra que fazia que a boquinha fecha? Qual que é? Mato. Tá bom? O todo, tá, te, ti, to, tu, tão. To, mato. E a quarta e última palavrinha, aonde o tatu gosta de ficar, de se esconder na sua toca. Tó, o tá, te, ti, to, tu, tó. Qual letra vai fazer, ó? Toca. Tá certo? Escreve as 4 palavrinhas. Eu não vou colocar aqui hoje porque eu quero ver a escrita de vocês, porque se eu colocar pode ser que algum aluno copie, eu não quero cópia. Eu quero que vocês tentem escrever. Depois vai fazer um desenho bem bonitinho. Se antes de desenhar quiser mandar uma foto aqui para a tia Fabíola faz a correção das palavras. Se tiver tudo certo, aí você desenha, beleza, pode fazer. Ao contrário, se você quiser mostrar para mamãe corrige aí com você. E aí você já desenha e já manda uma foto com tudo pronto para a tia também. Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Feito isso, vocês têm que treinar as 4 palavrinhas aqui, ó, no plural. Então, por isso, tem que fazer a correção primeiro. Ou manda para a tia Fabíola corrigir as palavras primeiro, ou pede para a mamãe ou para o papai fazer a correção com vocês primeiro. E depois aqui, as mesmas palavrinhas que nós ditamos, você vai treinar aqui, só que no plural. Lembra lá? Singular, um. Plural, muitos. Singular, um. Plural, muitos. Então, teia. No plural, teias. Que letrinha que tem que estar no final? O S. Teias, tá bom? Tatu, no plural, tatus. Bom? Matou, no plural, matos. E por último, toca, vai ficar tocas. Tá bom? Tem que treinar no plural, não pode esquecer. Tá bom, gente? Feito isso, vamos para a nossa próxima atividade do dia. Nossa próxima atividade, ela vai ser no livro de história, no livro do Dom Bosco mesmo, de história. O mesmo livro que nós trabalhamos ontem, né, que tem língua portuguesa, também tem história, tá? Então tem a historinha. Livro de história, nessa paginazinha aí, deixa eu só conferir o nome, eu acho que é página 106, isso mesmo, na página 106. Então, essa página 106, tá aqui. A história de Mariana. Então, Mariana, ela é ilustradora que é a pessoa que faz o desenho, tá, dos livros. Então, quando a gente vê esses livros animados, coloridos, bonitos, tem uma ilustradora que pensa, que imagina, que lê a história e vai lá, usa a imaginação dela, o talento dela para fazer desenhos maravilhosos, tá? Para ajudar a gente a entender melhor ainda a sua história, tá? Então, ela é ilustradora e autora de livros. Também ela não só desenha, como escreve livros, histórias. Ela nasceu no dia 22 de abril, então quer dizer que mês que vem ela já faz aniversário, ela não morreu, ela é viva. Ela faz agora em dia 21, em 2021, ela vai completar 58 anos, agora no dia 22 de abril.
tá? Ela vai completar 58 anos. Então, ó, nasci e moro no Rio de Janeiro, então ela é do Rio de Janeiro, deve ter ilustrado mais de 50 livros infantis de diversos autores, então ela não faz o desenho só das histórias dela, mas também histórias de outros autores que escreveram outras histórias bem bacanas. Na minha casa todo mundo desenhava o tempo todo, e eu nas paredes e debaixo dos móveis. Ah, imagina como a mãe dela ia ficar uma fera, né? Desenhar na parede, debaixo do móvel, gente, não pode, né? Tem que desenhar no papel. Sou a mais velha de 4 irmãos e acho que os 3 menores choravam muito. Então a gente já conversou bastante. Por que a criança é pequena, né? Principalmente quando é bebezinho, chora muito? Porque ela não sabe falar. Então, se ela tá com dor, se ela tem frio, se ela tá com fome, com sede, ela tem que chorar. Porque é o único modo que ela tem de se expressar que ela tá querendo alguma coisa, porque ela não sabe falar. E aí, quando a criança já começa, ela chega nos seus 11, 12, 13, né? 11, 12, que é um aninho já, 11 meses, um ano, ela já começa a soltar as primeiras palavrinhas e aí vai começando a ficar mais fácil da gente entender, tá? Mas mesmo assim a paciência deles de esperar é pouca. Eles ainda não entendem. Olha, espera que a mamãe vai fazer o mamar. Olha, espera que a mamãe vai trocar a fraldinha. Eles não entendem esse espera. Então eles estão com fome, eles choram porque eles querem mamar o papai e o mamar naquela hora. Então por isso a gente tem que ter bastante carinho, bastante paciência com as crianças menores, tá, gente? Então quem tiver oportunidade lá no YouTube, vocês conseguem colocar o nominho dessa história lá, ó, Adamastor Pangaré, e vocês conseguem visualizar a historinha, que é uma belezinha. Ela é simplesinha, mas bonitinha, tá bom? Mostra ele fazendo um desenho lindo e maravilhoso de uma coisa que ele gosta muito. Agora, pensando no Adamastor, no que ele gosta muito, e você? Agora você vai usar a sua imaginação. Imagina agora que você é um ilustrador. Faça um desenho que represente algo bacana que você já fez. O que você já fez? Alguma coisa bem legal que você já fez, tá? Então você vai desenhar, que vai representar o que você já fez através de um desenho bem bacana, bem colorido, bem bonito, tá bom? Capricha, combinado, gente? Continuando na página 107, tá aqui. Deixa eu diminuir minha imagem aqui. Vou pôr do lado de cá, é mais fácil agora. Pronto. Então tá aqui, ó. A história das pessoas. Então nós já falamos que todos nós temos uma história, tá? E que a história de cada um é diferente da outra. Por quê? Porque nós temos famílias diferentes, pais diferentes, mães diferentes, irmãos diferentes, nascemos em lugares diferentes, em datas diferentes, não é verdade? E várias coisas que aconteceram durante a nossa vida é diferente. Algumas coisas podem ser parecidas com a dos amigos, mas parecido não é igual, não é a mesma coisa, tá bom? Então pode alguma coisa, minha história parece um pouco a sua, mas ninguém tem uma história igual a de ninguém, tá? Então a história das pessoas. Então aqui olha só a imagem da Emília. Então a Emília é pequenininha, bebezinha, aqui ela já tá crescendo mais um pouco, já tá até andando, olha que belezinha, olha ela maiorzinha, e aqui já tá mais mocinha, né? Então olha só, Emília é uma criança muito alegre. Quando ela nasceu era um bebê que depois foi crescendo. Hoje ela vai à escola, brinca com os colegas. Quando você nasceu, também era um bebê. Muitas coisas aconteceram na sua vida desde aquela época. Os acontecimentos da sua vida fazem parte da sua história. Então, olha só pra você, até a tia Fabiola agora vai fazer parte da sua história. Porque quando você crescer, você vai lembrar assim, nossa, quando eu estava no primeiro ano, eu tive aula com a tia Fabiola. Olha, fiz parte da sua história. E você também vai fazer parte da minha história. Olha, em 2021 eu dei aula para aquele aluninho, para aquela aluninha. Então, a gente faz parte um pouquinho, né? A gente tem um pedacinho da nossa história, tem a gente junto, tá bom? Então, os acontecimentos da sua vida fazem parte da sua história. Alguns acontecimentos são importantes, como, por exemplo, né, o nascimento de um irmãozinho, ou de uma festa de aniversário que você queria muito, aí você conseguiu essa festa, não é verdade? Te deixou muito feliz. Então, são momentos marcantes, né, que a gente vai carregar para sempre na nossa vida. Por isso, aí até vem, né, que bom que existe a fotografia, né, já que a gente tá falando disso, que daí a gente pode olhar as fotografias e lembrar momentos gostosos da nossa vida, tá? Então, um dos documentos, gente, mega importante quando a gente nasce, a tia Paula também já conversou com vocês sobre isso, é o nosso registro de nascimento. Esse é o primeiro documento que a gente tem, tá? Ele é gratuito, ele não pode ser cobrado. Então, quando a gente nasce, a primeira coisa que a mamãe faz é dar o nosso nome e aí registrar a gente. A gente passa a existir para o mundo a partir a partir do momento em que a mamãe faz esse documento, ou a mamãe ou o papai.
E aí a gente passa a assistir. Quem não tem certidão de nascimento não pode estudar, não pode tirar uma habilitação quando crescer, não pode procurar, não vai conseguir arrumar um emprego, porque não tem documento. Então esse documento é mega importante, é o nosso primeiro documento. Por isso a certidão de nascimento, assim que você nasce, você tem que tirar esse documento. Então a certidão de nascimento é um documento que registra o nome de todas as pessoas quando nasce. Esse documento é obrigatório e, por lei, ele também é gratuito, ele é de graça. Você também tem uma certidão de nascimento com o nome registrado. Então, todos nós temos. Se você está aqui vendo a tia Fabíola, é porque você está na escola. Se você está na escola, é porque você tem esse registro. O primeiro documento com informações sobre a sua história. Então, nesse documento, ele tem um pouquinho da sua história, tudo contado aqui. Então, tem o seu nome, o dia que você nasceu, o mês, o ano, em que cidade você nasceu, até a hora que você nasceu tem nesse documento. O nome do papai, o nome da mamãe, o nome dos seus avós. Então, tudo tem aqui. Então, aqui tem um pedacinho da sua história, tá? Um pedacinho da nossa história está nesse documento. Então, nesse certidão de nascimento estão registrados nome completo das pessoas, da mãe, do pai e dos avós, horário, data e local em que a pessoa nasceu. Com base nessas informações, tá? Que a gente consegue fazer outros documentos conforme a gente vai crescendo, tá bom? Então hoje a gente vai parar por aqui na página 108 de História e aí a gente continua na próxima aula de História falando mais um pouquinho sobre essa certidão de nascimento. Mas dando continuidade nessa certidão de nascimento, a gente vai falar agora no livro do Cultura e Sociedade, e é legal que um livro aqui do Dom Bosco, um do outro, dá continuidade, na verdade, meio que continuidade um do outro. É bem bacana esse livro, por esse motivo, né? Então, eu vou ampliar a imagem aqui para vocês verem melhor. Pronto. Então, olha só. Como a gente está falando da certidão, estamos fazendo nosso nome, no livro de Cultura e Sociedade, lá na página 9, tá assim, ó. Há sobrenomes muito comuns no Brasil e também há sobrenomes em comum. Então, por exemplo, você tem que procurar qual é a origem do seu sobrenome. Por exemplo, no meu sobrenome tem, que é o nome do meu marido, que é Perotti Frigio, que eu sei que é um nome italiano, mas eu não sei qual é o sobrenome do Carmo Santana, não sei qual é a origem desse sobrenome, que é o meu mesmo, eu não sei, né? Mas todos os nossos nomes têm uma origem. Então você pode perguntar para a mamãe, para o papai, qual é a origem do seu nome, porque às vezes o seu nome não é um nome brasileiro, né? Às vezes ele não é um nome brasileiro, tá? E aí fica mais, você descobre mais um pouquinho aí até da sua história, da sua origem, né? Bem bacana que a gente consegue descobrir mais, saber mais um pouquinho sobre a nossa vida, sobre a nossa história, tá? Então, ó, há sobrenomes mais ou menos importantes. Não há sobrenome mais ou menos importantes. Todos eles têm o mesmo valor e devem ser respeitados. Então, todos os sobrenomes, gente, são mega importantes. Ele representa a sua família, de qual família você faz parte. Então, olha que bonitinho que os dois conversando. Ó. Jaiminho, amanhã meus pais me levarão para fazer a minha carteira de identidade, que é mais um documento, tá, gente? Esse documento mostra também o nosso nome completo. Minha família me disse que a carteira de identidade também mostra a nossa data de nascimento, a cidade em que nascemos e o nome dos nossos pais. Então, olha só para você ver, tudo isso também tem no nosso RG, tá? O que tem na nossa certidão tem no nosso RG, que é esse documento, tá? Registro, tá? De identidade, tá? Então, para você fazer esse documento, você precisa levar a sua certidão de nascimento. Então, aqui embaixo, aqui, ó, atividade 6. Pinte os quadros com as informações que estão na carteira de identidade de uma pessoa. Então, ele já falou ali em cima, ó. Na carteira de identidade tem o nome dos nossos pais? Tem. Então, você vai pintar esse primeiro quadrinho. E o nome de um animalzinho de estimação, do seu gatinho, do seu cachorrinho, será que precisa ter isso no seu documento? Não, né? Então, aqui nós não vamos pintar. Desse outro lado, o seu nome completo aparece? Aparece. Então, aqui vai pintar. E a data de nascimento? Também, então nós vamos pintar bonitinho, tá bom? Continuando na página 9, tá aqui, olha só. João, onde está seu crachá? Ele é importante para a nossa identificação aqui na escola. Aí ele fala aqui, deixa eu pôr minha imagem aqui. Ele deve ter caído no chão.
Você pode me ajudar a encontrá-lo? Então, gente, não são todos os lugares que usa crachá. Na nossa escola, como é uma escola pequena, não temos a necessidade de usar um crachá, né? Mas em lugares bem grandes, por exemplo, firmas, empresas, escolas muito grandes, faculdades, as pessoas usam crachá por causa da quantidade de pessoas ali dentro é muito grande, e o crachá é uma forma de identificar você e saber que quem está entrando ali é realmente uma pessoa que estuda ou uma pessoa que trabalha ali. E o que geralmente tem no nosso crachá? Tem foto, tem o nosso nome, se é da escola tem a nossa série do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, né? Ou se você é de uma empresa, tem a sua função, tá? Então você vai pensar, discutir com a mamãe e com o papai agora. Escreva no quadro a seguir 3 informações que devem constar no seu crachá. O que deve ter no seu crachá? 3 coisas que deve ter no seu crachá. Aí você vai escrever bonitinho aqui, pede ajuda para a mamãe e para o papai para escrever as palavras se você tiver dúvida. Terminando todas as atividades, tira uma foto bem bonita, bem nítida e manda aqui para a tia Fabíola, tá certo? E aí por hoje termina o nosso dia. Um beijo para vocês e até amanhã.